Olá, boa noite a todos vocês que estão aqui presentes na nossa aula, né? Para quem está aqui ao vivo, para quem vai ver a aula na nossa gravação, tudo de bom para vocês. Espero que a semana tenha sido incrível, essa última semana do desafio. Então, boa noite, Andréia, boa noite, Tayane, Brenda, Bruno e Vanessa, Cristiane Coll, Ivone Rosa, Otávio, Regina, Roberto, Silvana, Bianca. Todos muito bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é como não engordar e como prevenir, né, uma das doenças mais temíveis, porém silenciosas que existem aí no universo, né, que é o diabetes. Então, vou começar aqui compartilhando a tela com vocês e a gente já vai iniciar a nossa apresentação. Então, muito bem-vindos à nossa aula, né? Como a gente fala no nosso desafio, né? O nosso tema é nutrição, atividade física, mindset, que é a mudança da nossa mentalidade, a gente colocar mudança no sentido de crenças e valores, né? A crença que é possível, sim, ter um novo estilo de vida, que é possível, sim, mudar aos poucos a nossa alimentação, que é possível, sim, a gente aprender novas habilidades, né? Principalmente a habilidade de cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o único lugar que a gente tem para viver, né? A comunidade é muito importante, a gente está vivenciando isso em comunidade, esses nossos bons hábitos alimentares. Uma outra coisa que eu sempre falo quando eu dou aula é fazer o quê? Estabelecer acordos claros com o nosso meio social, em relação à nossa decisão de mudar a alimentação e mudar o estilo de vida. Então, falar para as pessoas que a gente convive, os amigos, para quem é esposa, falar com o esposo, né? Para quem é o marido, falar com a esposa, para os filhos, para os pais, né? Enfim, para aquelas pessoas do seu dia a dia, o motivo pelo qual você começou a fazer o desafio e o motivo pelo qual você continua no desafio. Isso é muito importante, você ter essa clareza, porque clareza é poder, e você fazer um acordo com essas pessoas para que elas entendam o motivo pelo qual você faz o desafio, né? E você está buscando aprender novos hábitos, melhorar a tua saúde, aumentar a tua autoestima, se sentir melhor com você mesmo, fazer as pazes com o espelho. Não sei qual é o seu motivo, né? Mas todos que estão aqui nessa aula, ao vivo, e quem vai ver depois na gravação, tem um motivo de estar aqui nesse desafio, né? A gente sabe que os nossos produtos da Herbalife, eles são incríveis, né? Eles trazem um resultado inacreditável para a gente, porém, a gente tem outros elementos que são importantes também que a gente precisa cuidar, para que a integração desses elementos faça com que a gente tenha o nosso resultado, né? E o nosso trabalho aqui dos Master Coaches e dos coaches no desafio, né, e do seu coach no dia a dia contigo é o quê? É que você chegue na sua melhor versão. E você, desafiado, você que está me assistindo aqui, é que vai definir qual é a sua melhor versão, né? Cada pessoa tem a sua definição. E a gente vai trabalhar junto, fazer esse acompanhamento para que você chegue lá. Então, vamos entrar no tema, né? Eu vou contar um pouco da minha história. Então, aqui é a minha foto antes de utilizar os produtos da Herbalife, antes de eu começar a mudar meu estilo de vida, de mudar minha alimentação. Eu já pesei mais de 122 quilos, né? Eu confesso para vocês que tinha um período da minha vida que eu odiava a balança, né? Porque toda vez que eu subia em cima, aquela desgraça sempre mostrava mais peso do que na semana anterior, e eu não sabia mais o que fazer para baixar o meu peso. Eu cheguei a um período de fazer uma dieta maluca lá, de fechar a boca, sem nutricionista. Eu não conhecia os produtos da Herbalife, e aquela dieta que eu comecei a fazer me fez ficar doente. Eu cheguei a ficar internado no hospital com desidratação, e eu estava desnutrido. Você pensa em um camarada desse tamanhão aí, né, cheio de gordura e sem nenhum nutriente no organismo. Mas, graças a Deus, um dia, né, uma pessoa apresentou esses produtos para minha esposa. A minha esposa
era magra, sempre cuidou da alimentação, né? E ela olhou assim, não, eu não preciso, mas tem alguém em casa que pode precisar desses produtos. Ela trouxe os produtos aqui para casa. Eu confesso que eu não acreditava que ia dar muito certo comigo, mas pela insistência da minha esposa, eu comecei a usar e eu estudei os rótulos dos produtos. Eu gosto de aprender coisas novas e eu confesso para vocês que eu pensei assim, eu vou fazer o uso desses produtos aí por uns 30 dias, a minha esposa vai ver que não vai funcionar e eu não vou precisar mais usar esse produto. Mas foi inacreditável o que aconteceu comigo, né? Com um pouco mais de 30 dias eu comecei a notar já a diferença, né? E aí, no longo de 9 meses, eu consegui eliminar 35 quilos, que eu mantenho até hoje. Hoje eu faço o gerenciamento do meu peso, né? Eu consigo ficar sempre na faixa entre 88 e 92 quilos, né? Muita disposição, com muita energia, e a gente sabe que tudo que está bom pode melhorar, não é verdade? E como eu falei, cada um define o seu objetivo e segue, né? Vamos lá, então. E o tema de hoje, da nossa aula, é como não engordar e ainda ajudar a prevenir o diabetes. Eu fiz uma pesquisa, né, na Sociedade Brasileira de Diabetes, que eu vou estar colocando algumas informações para vocês aí, né? Diabetes é uma doença silenciosa, né? É uma doença que hoje muitos brasileiros têm essa doença e como os sintomas, eles são sintomas muito sutis, os brasileiros acabam nem sabendo que estão com a doença, né? E ela não é uma doença que faz assim, ó, pá, hoje eu estou bem, amanhã eu tenho diabetes. O diabetes é uma doença que vai sendo construída no nosso corpo ao longo do tempo, através do quê? Dos nossos hábitos alimentares, né? Então, aquelas informações que a gente não tem em relação à nossa alimentação é que nos causam, né, estar próximo dessa doença, né, dela entrar no nosso convívio familiar, na nossa família, né? Garanto que aqui, eu não estou conseguindo ver vocês aqui, mas eu garanto que na casa de vocês tem algum caso de pessoas que têm diabetes, ou de repente se já perderam algum ente querido por uma complicação dessa doença. Então, é algo que é sério, e a gente precisa, então, fazer algo a respeito disso. Mas o primeiro decisão é, eu cuido de mim, me transformo numa pessoa diferente para ser exemplo dentro da minha casa, dentro da minha comunidade, né? Na minha casa, no meu bairro, nos meus vizinhos, enfim, né? E não tem como a gente falar de diabetes se a gente não falar de açúcar, né? E falando em açúcar, qual a imagem que geralmente vem à nossa cabeça, né? O açúcar realmente, ele daqui a alguns anos, ele vai ser talvez até proibido de ser comercializado, porque ele causa tanto mal à nossa saúde, como o álcool, como cocaína, como maconha, como várias drogas hoje que são consideradas ilícitas, né? O açúcar causa esse mesmo estrago no nosso organismo. Vocês já vão enxergar isso aqui um pouco para frente, né? Quando a gente fala em açúcar, então, na nossa cabeça, vem qual a primeira imagem? Aquele açúcar que está dentro do açucareiro na nossa casa, que a gente adoça o café, a gente coloca lá na hora de fazer uma receita, fazer um bolo. Porém, esse não é o único açúcar que a gente tem contato no nosso dia a dia. Na verdade, a gente faz a alimentação várias vezes ao dia e a maioria das nossas refeições contém açúcar, né? E o açúcar ele pode ser em várias formas, né? Principalmente o açúcar oculto, que eu já vou mostrar para vocês a seguir, né? Então, aqui, ó, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela fala do quê? Que açúcar é droga, né? E ele deveria ir para a lata do lixo. Esse é um slide que eu peguei lá no site oficial da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eles têm vários estudos lá publicados que referem ao quê? A várias doenças que vão se instalando no nosso organismo ao longo dos anos, né, através do consumo de açúcar. E aí eu vou passar agora para vocês aqui 10 verdades amargas sobre o açúcar. Vamos lá para a primeira? Então, ó, primeiro, o açúcar engorda.
Ó, no nosso corpo, o açúcar é convertido em gordura por volta de 2 a 5 vezes mais rapidamente que os amidos. Ou seja, quando comemos açúcar, alimentamos nossas células de gordura. A frutose sem fibra também é metabolizada pelo fígado, o que pode contribuir para a esteatose hepática, ou fígado gorduroso. Então, uma dieta rica em carboidrato, em açúcares, pode trazer uma complicação para o nosso sistema hepático, porque o nosso fígado precisa de proteína, ele é uma proteína, inclusive. E se a gente começa a consumir muito alimento rico em farinha branca, açúcar e tal, o nosso fígado vai degenerando, ele vai perdendo a consistência dele de proteína e vai ficando gordura no lugar. Aí vocês vão falar assim, não, mas o shake da Herbalife ele tem frutose. Porém, a Herbalife é uma empresa com ciência de ponta. O que ela coloca no shake? Ela coloca fibra alimentar. É uma fibra combinada com a frutose. Então, a gente toma o shake, agrada o nosso paladar, mas essa frutose ela já combina com a fibra que está no shake e já é eliminada pelo nosso sistema digestivo. Olha como é inteligente essa empresa. Segundo, o açúcar afeta o nosso humor. Em pequenas quantidades, o açúcar até promove a liberação de serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar. Né? Então, a pessoa fica bem-humorada. Porém, o consumo elevado do produto pode fomentar a depressão e a ansiedade. Né? Por quê? Porque ele causa um pico glicêmico no nosso organismo. Eu já explico para vocês aí à frente quais são as mudanças que o pico glicêmico acaba acarretando no nosso dia a dia. Né? Então, mudanças repentinas no nível de açúcar também podem levar à irritabilidade, ansiedade e alteração do humor. Então, se veja, né? Às vezes a pessoa está lá mal-humorada, tudo é o que é? Excesso de açúcar na corrente sanguínea, no organismo. A gente, na última semana, quem esteve presente, pôde participar de uma aula incrível sobre o produto revolucionário que a Herbalife lançou no mercado, que é o colágeno. E olha só aqui, um produto que é contra o efeito do colágeno, que é o açúcar. Porque o que ele afeta na nossa saúde da pele? Né? Ele faz um efeito chamado glicação, que é o processo pelo qual a molécula do açúcar se liga às fibras do colágeno, fazendo com que a nossa pele fique ressecada e perca sua elasticidade. Então, o açúcar prejudica a nossa pele, né? E prejudica também a microcirculação. Então, a irrigação sanguínea, que levaria nutrientes para a nossa pele, é prejudicada pelo excesso de açúcar. Né? E, além disso, ainda ele acaba retardando a renovação celular. E aí, o açúcar, então, ele estimula o desenvolvimento de rugas e envelhecimento precoce. Inclusive, aí as celulites, e como a doutora falou na última aula, as celulites inflamadas, né? Que algumas mulheres acabam tendo pelo excesso de consumo de açúcar. 4. O açúcar prejudica o nosso intestino. A nossa flora intestinal promove a digestão e protege o sistema digestivo de bactérias nocivas. Então, a gente tem dentro do nosso intestino duas famílias de bactérias. A bactéria do bem e a bactéria do mal. Né? E aí, o que acontece? Quando a gente come alguns alimentos, a gente promove o quê? Crescimento das bactérias do bem, que vão produzir hormônios que são saudáveis para o nosso corpo, né? E aí, se a gente come alguns alimentos que contêm muito açúcar, a gente vai produzir bactérias do mal, que vão fazer o quê? Elas vão fazer hormônios para a sobrevivência delas. E o que essas bactérias do mal fazem? Elas fazem a gente ter vontade de comer açúcar. Porque no plano estratégico das bactérias do mal, elas querem viver. Né? Elas são um organismo vivo. Então, elas querem viver e se multiplicar. Então, elas fazem você ter vontade de comer alimentos com açúcar. Por isso, que a Herbalife, de uma forma muito inteligente, ela fez o quê? Ela criou o Nutrev, que é o nosso substituto do leite, né? E esse Nutrev, ele tem o quê? Fibra prebiótica, que é o alimento o quê? Da bactéria aqui do bem, né? A bactéria que vai fazer o nosso corpo ser saudável, a nossa pele ficar bonita, né? Então, você veja que empresa incrível a Herbalife. O que o açúcar faz, então, no nosso sistema digestivo? Ele também vai fazer
a proliferação de fungos parasitas que eles adoram açúcar, né? E existe um fungo que é o Candida albicans, que ele pode levar a uma série de sintomas de irritação do nosso colo intestinal, né? Então, pode, com isso, causar diarreia, excesso de gases, queimação no estômago, né? E até contribuir para resfriado, porque baixa a nossa imunidade. O açúcar, ele também pode viciar. Então, as pessoas que são adiposas, o cérebro responde ao açúcar, liberando dopamina da mesma forma que responde ao álcool e às outras substâncias que causam dependência, né? Então, é fácil a gente fazer um teste. É fazer aí, evitar os alimentos e bebidas adocicadas por 10 dias. Se você começar a ter dor de cabeça, picos de irritação após 1 ou 2 dias, e passar a ter desejo ardente por açúcar, então você está sofrendo de abstinência do açúcar, né? E o mais incrível é que essas informações que eu estou passando para você, a indústria alimentar sabe isso aqui muito bem. E o que eles fazem? O objetivo da indústria não é vender, não é ter lucro, então eles estudam qual a melhor forma de combinar açúcar, farinha branca e gordura. E eles juntam isso numa proporção de tal forma que você não consegue comer uma só. Não tem aquela propaganda lá do chocolatinho, que é impossível comer um só? E é verdade. Por quê? Porque a quantidade de açúcar combinada com a farinha faz a gente ter compulsão por aquele alimento. Vamos para o 6º item. Aqui em relação às nossas crianças. Hoje está na moda a criança ser chamada de hiperativa e ser receitado Ritalina, eu acho que é o remédio que eles receitam para a criança, para que ela deixe de ser hiperativa. Só que, na verdade, o que acontece? As crianças elas estão consumindo açúcar em excesso, né? E consomem isso como? Bebidas adoçadas, refrigerante, suco de caixinha. Aqui em casa, a gente um dia achou, né, porque não tinha informação, que aquele suco de caixinha era bom para mandar para o filho na lancheira, né, para o lanche na hora do intervalo da aula. Depois que a gente começou a aprender mais sobre alimentação, porque o conhecimento é um tijolinho que a gente vai colocando cada dia ali na nossa construção da sabedoria, né, a gente descobriu que não era bom e substituiu isso hoje por chá, né? Ou meu filho leva NRG para a escola para ter uma melhor atenção, ou ele leva o chá verde mesmo, né, que é para ficar mais ligado na aula. Então, existem estudos que comprovam que a agressividade das crianças e o déficit de atenção e a hiperatividade são afetados pelo açúcar. Ele potencializa essas reações das crianças. Então, o consumo elevado do produto, inclusive, afeta a concentração. Então, a criança acaba aprendendo menos na escola. Então, por isso que é uma boa ideia evitar que o filho leve refrigerante, leve até iogurte adoçado para comer na escola, no horário do intervalo. E a gente evitar ter isso disponível na nossa casa para os nossos filhos. Vamos lá. 7. Açúcar enfraquece o sistema imunológico. Depois do consumo de açúcar, a capacidade do sistema imunológico de matar germes é reduzida para até 40%. O açúcar também enfraquece o estoque de vitamina C do nosso corpo. Vocês lembram que na última aula a doutora falou que a gente precisa de vitamina C para que o colágeno faça ação no nosso corpo? Agora imagine aqui, ó, você consumindo açúcar, você está tirando a vitamina C do corpo, né? Porque o açúcar acaba se combinando com a vitamina, né? E aí o que acontece? Os nossos leucócitos necessitam dela para combater vírus e bactérias. Logo, o consumo excessivo de açúcar pode gerar rinite, gripe, vários problemas respiratórios aí, inflamatórios, decorrentes do consumo exagerado do açúcar. Esse é um dado alarmante. Estudos mostram que o excesso do consumo de açúcar aumenta o risco de desenvolvimento de doenças como Alzheimer. Existe uma pesquisa feita em 2013, mostrou que a resistência à insulina e altos valores de açúcar no sangue, ambos são comuns em diabéticos, estão associados também a maior risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. Por quê? Porque as nossas sinapses cerebrais,
elas são prejudicadas pelo consumo de açúcar. Então, eles vão como se o açúcar fosse lá desligando os nossos neurônios. Outro item, eleva o risco de câncer. As células cancerígenas precisam de açúcar para se multiplicar. Uma equipe do Instituto Internacional de Pesquisa, chefiada por Lewis Catley, da Escola Médica de Harvard, pesquisou que o açúcar pode contribuir para o crescimento de células malignas. Catley acredita que o açúcar refinado faz com que a célula cancerígena se transforme num tumor e recomenda o menor consumo possível do produto. Então, se veja, isso aqui eu peguei de algumas fontes confiáveis da informação, depois eu confirmei em alguns institutos, antes de estar colocando aqui para vocês. 10. O que o açúcar provoca na nossa memória? O consumo elevado de açúcar pode ter efeito negativo sobre a nossa memória. Segundo estudos realizados pelo Hospital Universitário de Charité de Berlim, na Alemanha, pessoas com nível elevado de açúcar no sangue têm um hipocampo menor, parte do cérebro fundamental para a memória de longo prazo. Na pesquisa, o desempenho de pessoas com quantidade elevada de açúcar no sangue foi pior do que aquelas que têm níveis menores. Então, ali, ó, são 10 dos piores exemplos aí do que o consumo excessivo de açúcar traz para a nossa vida. E aí, o que a gente faz? Como a gente combate isso? Mais um dado aqui, ó, em relação à diabetes. A diabetes é o quê? Uma morte lenta, porque a gente vai destruindo, degenerando o nosso corpo aos poucos. A cada ano, 7 milhões de pessoas desenvolvem a doença no nosso planeta. A cada 30 segundos, uma amputação de perna ou pé, em função da diabetes, no mundo. No Brasil, são 50 mil membros inferiores, né, amputados todos os anos decorrentes da gravidade do diabetes. Né? Então, pessoas que não cuidam, que não têm informação, deixam a doença vir gradativamente se estabelecendo no seu organismo e chega a um ponto que, infelizmente, acaba tendo que amputar algum membro do corpo aí. A cada 10 segundos, morre uma pessoa por doenças relacionadas com diabetes no mundo, e no Brasil, 20% das internações na rede pública de saúde são em decorrência do diabetes. Então, olha só quanto dinheiro poderia ser dedicado a outras doenças, né? E acaba indo para combater uma doença que pode ser evitada, que é uma doença que eu falo de hábito. Os hábitos ruins que a gente herda da nossa família, na nossa alimentação, os hábitos ruins da sociedade, fazem com que essa doença seja tão devastadora. E aqui, um exemplo aqui, ó, de duas bebidas aqui. A gente olhar aqui, o que é recomendado para uma dieta de 2.000 calorias por dia de consumo de açúcar é 25 gramas. Aqui, ó, olhando o rótulo dessas duas bebidas, uma tem aqui 37 gramas, ou seja, representa 148% da minha necessidade diária de açúcar para uma dieta de 2.000 calorias. E aqui, ó, um suco aqui de uva, que na verdade quase não tem uva, ela tem o quê? É muito açúcar, ó, 49 gramas. Ele praticamente tem 200% do que uma pessoa que necessita uma dieta de 2.000 calorias precisa de açúcar no dia. Agora, o que acontece? No Brasil, existe uma convenção, né, para calcular as proporções aí de caloria, de gordura, de carboidrato, em relação ao quê? Há sempre um valor de referência que é 2.000 calorias. Mas para quem está aqui nesse desafio, já teve a oportunidade de fazer aquela avaliação com o scanner corporal, né, principalmente as mulheres que têm uma estatura abaixo de 1,65 m, ela vai começar a lembrar que lá no scanner deve ter dado um valor aproximado de metabolismo basal, que é a quantidade de calorias necessárias para repouso, em torno de 1.300 calorias, 1.350, ou seja, está bem abaixo aí das 2.000 que é usado para rotulagem dos alimentos. E se as mulheres seguirem a rotulagem de alimentos, o que vai acontecer? Elas vão sempre consumir mais açúcar, mais farinha branca,
mais sal, mais gordura do que o organismo das mulheres pode consumir, né? Aí eu já vou apresentar um modelo, um cálculo, mais ou menos, a quantidade máxima de açúcar, né, para as mulheres. Que 2.000 calorias para os homens está mais ou menos dentro, tá? Mas para as mulheres está muito fora da realidade. Aqui os dados em relação aos países, né, com maior incidência de diabetes. Primeiro lugar, a China. Segundo, a Índia, que são os países que têm a maior população do mundo. Terceiro, Estados Unidos, que tem os piores hábitos alimentares do mundo, né? Lá tudo é muito grande, muita abundância na comida e também no que não é bom para a saúde. E, infelizmente, aqui, ó, o Brasil está em 4º lugar, né? Então, a gente está bem perto aqui dos americanos. Então, há que se fazer alguma coisa, né? Aqui, os coaches estão de parabéns, eles são agentes de mudança, eles estão ajudando os seus clientes a ter conscientização, muito mais que conscientizar, a praticar hábitos saudáveis, né? Por exemplo, por repetição, né? E é isso. Então, e aonde que tem açúcar, né? A gente lembra sempre do quê? Do açucareiro na nossa casa, né? Do saquinho lá no supermercado. Porém, o açúcar está presente em muitos dos nossos alimentos, inclusive alimentos que nem são doces, que eles são salgados. Olha só, por exemplo, extrato de tomate. Tem açúcar e é salgado, né? Aqueles tempero pronto também tem açúcar e é salgado. Olha só. Então, aqui, ó. Olha aqui, mais ou menos, nessa foto, a gente pode perceber a quantidade de açúcar que tem em cada alimento. Inclusive, se vocês olharem na foto aqui, tem, ó, a quantidade de açúcar que tem na banana, quantidade de açúcar da melancia. Então, a nossa alimentação diária sempre tem açúcar. É quase que impossível a gente fugir. Porém, a gente pode fazer escolhas saudáveis e fugir do quê? Do alimento industrializado que tem açúcar. Essa é uma obrigação que a gente tem depois que a gente tem consciência do mal que o açúcar faz na nossa saúde. E principalmente dos nossos filhos. Os pais que amam de verdade os filhos, quando tem informação, ele não compra refrigerante para o filho. Não compra suco de caixinha. Porque faz muito mal para a criança. Cria dependência na criança. E vou falar mais ainda. O excesso de açúcar é a porta de entrada para a dependência química de outros tipos de droga, as drogas ilícitas. Então, é um assunto muito sério que é pouco tratado hoje. Por quê? Porque a indústria de medicamentos também fatura muito dinheiro com a diabetes, vendendo remédio, vendendo tratamento. Então, assim, evidentemente, a prevenção ela não vai ter muito investimento. A gente vai sempre estar aí remediando. E o nosso trabalho como coach de bem-estar é ajudar as pessoas, né, apoiar os nossos clientes a fazer a prevenção. E aí, quais são as fontes de açúcar? Acho que a gente tem que ficar atento quando a gente vai olhar ali um rótulo de um produto, que é muito importante a gente ir no mercado, né, e olhar o rótulo do produto. Tem sacarose, sucrose, frutose, glicose, dextrose, lactose, que é o açúcar do leite, maltose, açúcar refinado, açúcar mascavo, açúcar da cana. Então, vocês olhem aí que são diversas fontes. Por isso que naquela foto anterior, as frutas têm açúcar também. Evidentemente, que o que acontece com uma fruta? Quando a gente come a fruta, a gente está comendo açúcar, que é a frutose, porém está comendo a fibra. Açúcar combinado com fibra, ele se junta no aparelho digestivo e grande parte desse açúcar é eliminado através das nossas fezes. Porém, eu pego uma fruta, por exemplo, uma laranja. De vez eu comer a laranja com o bagaço lá, com as fibras, eu faço um suco. O que eu fiz? Eu tirei a fibra fora e estou comendo só o açúcar. Aí não vai me fazer tão bem. Então, sempre as frutas ao natural são melhores para a gente consumir. Aí todas essas formas de açúcar acabam no sistema sanguíneo em forma de glicose, que é a primeira fonte de energia do nosso organismo. Glicose é absorvida pelas células, energia. Glicose em excesso
não é absorvida pelas células, então o que acontece com essa glicose? Vira gordura. Então, o excesso de açúcar se transforma em gordura corporal. Alguns alimentos têm maior potencial de aumentar a glicose sanguínea do que outros. Esse potencial é chamado do quê? Índice glicêmico. A gente já teve aulas anteriores que falaram desse tópico, mas é importante sempre a gente estar falando. Índice glicêmico baixo, baixa absorção no nosso corpo, baixa índice de insulina no nosso corpo, pâncreas trabalhando tranquilo. Médio índice glicêmico, aumenta a necessidade de insulina, pâncreas trabalha normal. Alto índice glicêmico, pâncreas trabalha sobrecarregado. O que vai acontecer? Ele vai ter que produzir um excesso de insulina. Aí chega um momento que ele não consegue mais produzir. Então, a gente já vai ver uns gráficos aí à frente. Então, e o que é pico glicêmico? É isso aqui, ó. É quando a gente tem aqui, ó, essa faixa verde seria, aqui seria o ideal, ó, pessoal. Estão vendo aqui, ó? Então, seria a quantidade normal de açúcar no nosso nível, na corrente sanguínea. Quando a gente tem um pico glicêmico, que consome açúcar refinado, carboidrato simples, acaba acontecendo esse pico aqui. Aí, o que acontece? Um pico desse, ele faz com que, um tempo depois, o nosso pâncreas descarregue uma fonte exagerada de insulina no corpo. Para quê? Para baixar a glicemia, certo? Porém, quando chega lá embaixo, o que acontece? Fome. A gente vai fazer o quê? Vai procurar comer de novo um alimento parecido com esse que comeu no café da manhã. E vai ter no almoço outro pico glicêmico. Então, isso vai degenerando o nosso organismo, né, com o tempo. E vai deixando o nosso organismo propenso a ter diabetes. Então, aqui, que nem eu falei, o nosso corpo manda o pâncreas produzir a insulina, que tenta compensar e remover o açúcar que está em excesso no sangue. E aí faz o quê? Transforma o açúcar em excesso em gordura. Resultado, os níveis descem abaixo do nível normal. Aí vai ter fome, como eu tinha falado para vocês anteriormente. Aqui, de novo, tem um pico glicêmico. E esse ciclo repetido várias vezes por dia, ao longo de vários dias, várias semanas, vários meses. Então, vai ser um ciclo. Baixo e cima, baixo e cima, baixo e cima, até o momento que o pâncreas ele não dá conta. Ele entra em colapso. Ele não consegue mais produzir insulina. E aí é que a gente começa a ter o problema do diabetes. E aí aqui algumas informações, né? É importante depois vocês com calma pegarem e abrirem o PDF lá do manual do desafio de vocês e olhar lá que isso tem bem detalhadinho lá no manual. O manual é um aliado de vocês, então é importante que vocês tenham curiosidade de estudar o manual do desafio. Lá tem quais alimentos que são abaixo de 55, né, do índice glicêmico, que é pouca reação de insulina, entre 55 e 69, que tem uma leve e moderada reação de insulina, e os acima de 70 que tem uma reação rápida de insulina. Então, aqui tem alguns exemplos aí de alimentos em relação a essa escala do índice glicêmico. Por exemplo, aqui, ó, pepino é um alimento excelente, ó. Ele praticamente nem consome insulina no nosso corpo. Aqui o pâncreas está sossegado. Cenoura, o pâncreas está bem, né? Aqui, ó, um pêssego tranquilo. Agora, olha aqui, ó, arrozão branco, ó, 82, 83. O que vai fazer? Vai fazer a produção muito rápida de insulina, né? Olha aqui, ó, grãos, 79, ó. Pão, mesmo pão integral, tem que ser evitado, né? Também dá um valor alto, 90. Então, lá no manual do desafiado, vai ter detalhado a classificação dos alimentos. Bom, ótimo e o ruim. Isso tem detalhado no nosso manual lá. Não é o objetivo estar falando disso agora. Mas é importante eu dizer para vocês que está lá. Então, pega o seu manual, tire um tempo, estude. Por quê? O manual, ele é para você e para a sua família. Ele serve como um guia para você mudar a tua alimentação hoje, amanhã e permanecer com ela modificada para sempre. Para você ter uma longevidade maior e melhor.
E aí, agora, aqui uma informação para as mulheres, né, especificamente. Né? Os homens fiquem atentos também, que é importante. Ó. Os açúcares não devem ultrapassar 10% da quantidade energética diária da população. Isso é dados da Organização Mundial da Saúde. Preferencialmente, não superar 5%, tanto em adultos, jovens e crianças. E aqui um exemplo. Uma dieta alimentar de 1.400 quilocalorias, que é a dieta de um adolescente de 12, 15 anos, né, ou das meninas, na maioria delas, poderá ter no máximo, em gramas de açúcar, 35 gramas no dia. O ideal é até 18 gramas, que dá 70 calorias. Então, vocês olhem aqui, ó. Lembrando lá do slide anterior, a quantidade de açúcar que tem na alimentação industrializada. E aqui o que a Organização Mundial da Saúde recomenda? Não está muito discrepante? Não está muito distante? A oferta no mercado com o que o corpo precisa. Está muito distante. Então, prateleira de bolacha, prateleira de coisa industrializada, fuja. Não é bom para o teu corpo. Está lá, o governo deixa vender? Deixa. Mas você não é obrigado a comprar. Não é verdade? Cigarro não está podendo vender? E a pessoa de bom senso fuma? Não fuma. Não é verdade? Mesmo estando disponível. Não tem um monte de bebida alcoólica disponível, mas as pessoas andam todas bêbadas pela rua, que bebe muito? Não. Então, por que a gente vai descuidar da nossa alimentação? Né? Indo lá naquela parte do supermercado que devia ser proibida ter. Né? Inclusive, há uma estratégia do marketing das empresas que elas fazem o quê? Elas estudam a natureza. Então, elas pegam as cores da natureza e colocam isso na embalagem do produto industrializado. Porque o nosso cérebro ele vai ser confundido. Porque nós temos aí milhões de anos de evolução e o nosso cérebro ele é seletivo por cores. Então, como eles sabem disso também, então eles fazem essa pegadinha para a gente aí. E como foi falado também em aulas anteriores, nunca vá no mercado com fome, porque a bobagem é a primeira que a gente pega. Então, por isso devemos evitar os picos glicêmicos, escolhendo produtos com baixo índice glicêmico e alto valor nutricional. Infelizmente, os produtos que estão no supermercado, ainda não existe uma rotulagem adequada que informe o índice glicêmico. Por isso que é tão difícil a gente escolher. Então, nessa situação, o que eu recomendo? Não compra. Evita. Não vai com fome no mercado, né? Em vez de mandar para o filho na escola bolacha recheada, leva fruta, né? De vez suco de caixinha, um chá, ou mesmo água, né? Evita esse tipo de coisa. Ou suco, então, na pior hipótese, um suco natural, que não tem adição de açúcar. E, na dúvida, sempre fale com o seu coach. O seu coach é a pessoa que mais conhece você, é a pessoa que mais sabe os seus objetivos. Né? Então, é a pessoa que deve ter um contato quase que diário com você na hora da tua dúvida. Então, não durma com dúvida. Sempre procure saber o que é melhor para você fazer melhores escolhas. E aqui, olha, que bonita essa foto aqui, ó. Só alimentação saudável, né? E a minha dica, né, para você é descascar mais, desembalar menos. Você vai ter saúde por muitos anos, vai viver muito bem, né? A gente não vai na natureza e olha assim para a árvore e tem lá um pé de bolacha, que nasce a bolacha embaladinha, não é verdade? Mas lá tem fruta, tem legumes, tem verduras. O que a gente precisa é ter hábito e que seja na repetição, mesmo que seja forçado criar esse hábito de consumir esse tipo de alimento, porque isso é a vida. Toda vez que a gente escolhe um alimento natural da natureza, por mais que tenha aquela história, porque tem excesso de agrotóxico, tem excesso de um monte de coisa, é muito melhor um legume, uma verdura, uma fruta, do que um negócio que vem no saquinho de plástico. Não é verdade, pessoal? Então,
É isso que eu tinha para passar nessa aula de hoje. Eu vou parar o compartilhamento e se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou vendo todo mundo aqui na tela. Se eu conseguir responder, eu respondo agora. Senão, depois eu peço ajuda para as nossas nutricionistas no grupo. Inclusive, a gente está com uma nova nutricionista, reforçando o nosso time. E a minha bateria quer acabar. Isso é um problema, senão a aula vai cair. Vou colocar carregar aqui. Só um segundo. Pronto. Alguém tem alguma pergunta? Olhando aqui. Tá tudo faz positivo, se está tudo certo. Foi muito rápido ou foi... Tá bom. Beleza. Então, agora, vou passar aqui, vou abrir o microfone aqui da Tayane. Certinho, Tayane? Olá, estão me ouvindo? Façam assim, quem estiver me escutando. Olha, que aula incrível, parabéns. Muita informação mesmo para a gente. Essas aulas que a gente tem na quarta-feira são muito importantes no nosso dia a dia, na nossa rotina, para a gente tomar algumas decisões, né? Eu sempre procuro me informar sobre os alimentos que fazem bem, que fazem mal, e a gente está cansado de saber que a açúcar é muito ruim para a saúde, né? Eu sempre falo com os meus desafiados, com os meus clientes, como que pode ser tão grande a dependência do ser humano pelo açúcar, né? Que é pior do que pela cocaína, imagina, né? Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito, anotado essas dicas, porque com certeza vai fazer diferença para a vida de vocês e para a vida da família, né? Na hora de ir no supermercado, optar ali o que vai levar para o filho, o que vai levar para a pessoa que você ama. Você tem que escolher o melhor para quem você ama, colocar a melhor gasolina para ele funcionar durante muito tempo. Mais uma vez, eu queria dar os parabéns para o Dionário, que trouxe esse monte de informação, pesquisou, estudou, né, para dar essa aula show. E aí, agora a gente vai aproveitar e fazer um sorteio para todo mundo que estava com a câmera ligada. A gente está aqui com 18 pessoas que estavam com a câmera ligada, participando, né? E eu vou compartilhar agora a tela com vocês do site que a gente usa para fazer esse sorteio. O prêmio vai ser um desodorante da Herbalife, para vocês estarem conhecendo. Só vou contar um pouquinho aqui que foi o primeiro produto da Herbalife que eu usei, né? Eu não estava procurando nada para controle de peso, eu fui usar um desodorante e ali eu já vi que a Herbalife era uma empresa, uma companhia com muita qualidade. O primeiro e até hoje eu uso todos os dias. E quem ganhar, se não conhece, vai conhecer. Quem já usa, vai ter um desodorante aí para usar. Vou compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela aqui. Espera aí. Eu não estou conseguindo compartilhar aqui no iPhone, mas eu vou fazer aqui para vocês. Depois eu vou filmar. Deixa eu filmar então primeiro, já que eu não estou conseguindo colocar a tela. Vou mostrar aqui para vocês os nomes, tá? Ó, anotei 18 nomes aqui. Assim que sair o número, eu vou mostrar para vocês quem foi que ganhou. Alguns eu risquei porque iniciou com a câmera aberta, mas não participou da aula com a câmera aberta, por isso que está arriscado. Então, aqui estão as 18 pessoas que realmente participaram de toda a aula com a câmera aberta, tá bom? Deixa eu apertar aqui para sortear. Sortear um número de 1 a 18. Bianca. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui onde
que está a Bianca. Bianca foi a ganhadora do desodorante. Vocês conseguem dar um zoom. Tá vendo? Embaixo do Otávio tem a Bianca, em cima do André. Ok? Então, Bianca, procure sua coach, fale com ela que você foi a sorteada dessa última aula, que ela vai estar te presenteando, dando esse brinde aí para vocês. Tá bom? Boa noite e bora focar, vocês terminaram o desafio, quem está começando, bora manter o foco aí e mudar totalmente nosso estilo de vida. Tá? Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigado pela presença. Beijo no coração de todos, a gente se vê na próxima aula.